Bem, eu estou aqui agora para dar uma prévia. Por que que eu falo que esse curso meu não é de gramática e sim de fundamentos, né? Muitas vezes a pessoa assim que adquire o curso, ela já pensa, ela já olha, vê as primeiras aulas, ela fala assim, esse curso é de gramática. E aí dá aquela desanimada. Não, esse curso não é de gramática, esse curso é de fundamentos, que fique claro, né? O que é que eu chamo de fundamento? Toda vez que alguém chega aqui e que eu começo a explicar sobre o curso na nossa escola, que nós estamos aqui na escola física, eu explico, até já dou exemplo para a pessoa, por que que eu explico esses fundamentos. Então, vem comigo aqui para o computador que eu vou te mostrar, vou te dar uma ideia do que é um fundamento e por que que ele é tão necessário você conhecer. Olha só. Por exemplo, você pega o verbo comprar, né? O verbo comprar é o verbo, vamos ver se alguém lembra aí, é o verbo to buy. Então tá bom. Então, ó, o verbo to buy é B-U-Y, é o verbo comprar. Comprar. Aí você me fala, legal, o verbo comprar eu conheço. Não, você conhece, mas veja bem, é importante saber, para começar a falar inglês e falar da maneira correta, é necessário saber, por exemplo, o que que esse to está fazendo aqui, ó. E eu vou explicar para você agora em alguns minutos o que esse to está fazendo aqui, olha só. Então, to buy é comprar. Quando você pega esse verbo buy e coloca um to antes dele, automaticamente esse verbo está no infinitivo. Bom, o que é infinitivo? Infinitivo é a forma que você pensa nesse verbo sem conjugar. Se eu falar para você pensar num verbo agora, você vai falar para mim, por exemplo, o verbo comprar, o verbo precisar, o verbo trabalhar, o verbo vender, partir. Normalmente as terminações ar, ir. Por exemplo, comprar, vender, partir. Isso é infinitivo. E quando você conjuga esse verbo, você fala, por exemplo, eu compro, nós compramos, eles compram, eu preciso, eles precisam. Em português, nós conjugamos esses verbos. Em inglês, basta você conhecer o pronome. Por exemplo, I significa eu. To buy é o verbo comprar. Se você tirar o to desse verbo, fica I buy. Eu compro. Aqui, ó. Eu compro. Ó, por exemplo, o pronome you. You significa você ou vocês. Se eu pegar o verbo comprar também e tirar o to dele, you buy. Você compra. Ou vocês compram, que esse aqui é singular e é plural também. Então tá aqui, ó. Você compra. E aí, eu vou um pouco mais além, porque que eu falo do fundamento, né? Olha só como é que você consegue começar a montar frases. Ó. O verbo to need é o verbo precisar. E o verbo to buy é o verbo comprar. Então, se você vai escrever uma frase assim, ó, eu preciso comprar alguma coisa. Eu tenho o verbo precisar e eu tenho o verbo comprar. Ó, to need significa precisar, única e exclusivamente precisar. To buy significa comprar, única e exclusivamente comprar. Se eu olhar esses dois verbos aqui, ó, o número 1 e o número 2, eu vou perceber o seguinte, ó, o número 1 ele está conjugado, o número 2 está no infinitivo. Então é bem simples, ó. To buy significa necessariamente comprar. Pode ver que está escrito igualzinho aqui, ó, comprar. Já aqui, ó, preciso, ó, aqui está escrito precisar. Se ele vier com o to aqui para baixo, e se você por acaso escrever assim, ó, I to need, você estaria escrevendo eventualmente eu precisar. Você não vai escrever eu precisar, você vai escrever eu preciso. Para escrever eu preciso, para conjugar o verbo, basta tirar o to. Então fica I need. Agora, comprar está no infinitivo. Então você tem aí, ó, to buy. I need to buy. Vamos completar a frase aqui, ó. I need to buy a car. Eu preciso comprar um carro.
Bom, então essa é a dica, tá? A dica é sobre fundamentos do inglês e você vai aprender e vai ver aí com essas videoaulas nossas quais são os fundamentos e o que é que você realmente precisa conhecer para você falar inglês, tá? Até a próxima aula, obrigado.